cima do Renato Gaúcho. Aí o Rodinei faz aquela jogadaça, cruza. Ah, é um burro com sorte. Lembrando do nosso Levi Coupe, né? Que escreveu o livro. Então, assim, o Renato carrega essa pressão, essa cobrança de todo mundo só lembrar ainda do time como jogava em 2019. Ele precisa conquistar, precisa vencer no Flamengo. Eu, particularmente, acho exagerado, porque quando ele teve o time principal, as poucas vezes que ele teve o time completo, esse time rendeu, jogou bem, oscilou um ou outro jogo, mas fez grandes atuações, goleadas. E depois, ele teve muitos problemas. Todos os outros treinadores, para não começar a vir os de plantão, só o Renato que teve? Não. O Cuca tem, o Abel tem, o Rogério Ceni no São Paulo, o Silvinho, todos têm. Só que um time ficar tanto tempo sem 5, 6 jogadores, eu ainda não vi no campeonato. E o Renato teve isso, mais do que 5, 6. E muita gente diz que ele tem a estratégia de poupar, Eu não vi em muitos jogos ele poupando, não. Tinha jogos que ele até colocou jogador que não tinha nem condições ideais. Então eu acho, para te responder, João, um pouco de exagero, sim. É claro que o Renato, às vezes, na entrevista coletiva, é a mesmice, sempre a mesma fala, sempre é que o juiz não dá uma opinião tática, isso incomoda um pouco, mas eu acho que ele precisa de título no Flamengo, precisa conquistar para realmente o torcedor o abraçar. Ontem eu vi esse torcedor abraçando mais o Renato, até ele poupando o time todo, que eu também não concordei. 2 ou 3 poderiam entrar no jogo. Michael poderia começar jogando o jogo, o Andrés Pereira podia começar o jogo, né, porque são mais jovens, no mínimo esses 2 poderiam começar. E a torcida o abraçou porque o time alternativo, até o time C, tinha jogador do time C ali, jogou bem, jogou melhor que o Corinthians, encurralou o Corinthians, e o Corinthians foi uma decepção. Então esse torcedor que queria festejar, que foi para o Maracanã para se despedir do time titular, viu um time com intensidade e se entregando e jogando melhor, esse torcedor abraçou. E o gol que saiu no final foi a cereja no bolo para o torcedor fazer a festa linda que fez. Mas o Renato, eu acho que está mais pressionado, sim. Renato Portaluppi falou da torcida, da nação, que ele ainda não conquistou. Renatão tratava bem a bola, hein? Fazia o que queria com ela. Olha lá, Pascoal, ó. Jogador. Olha lá no telão, Pascoal. O nosso Renatão, Mauro Naves também já aplaudiu muito o Renato, o Pascoal. O Zinho teve o privilégio de jogar ao lado do Renato. Renato foi um grande jogador e é um treinador com história. E ele fala da torcida do Flamengo ontem no Maraca, hein, Renatão? Essa energia da torcida hoje foi fundamental. Hoje a vitória é dela. É dela porque hoje, mais uma vez, a torcida do Flamengo deu um exemplo, deu um show no Maracanã. Essa energia a gente precisava, até porque era o último jogo que a gente ia fazer antes do dia 27. Enfrentamos uma grande equipe. A equipe se comportou muito bem os 90 minutos e o torcedor esteve com a equipe durante os 90 minutos. Então, no finalzinho, nós somos premiados pelo que a gente fez hoje em campo. Uma belíssima jogada do Rodinei, com um gol muito bonito do Bruno. A vitória é da torcida. Palavras de Renato Gaúcho, Mauro Naves. Não, foi um espetáculo ontem mesmo e o time sentiu isso mesmo sendo reserva. Quem entrasse em campo ali com a camisa do Flamengo ia jogar como jogou. Como diz o Pascoal, sem tiriça, né? Os caras foram para cima, né? A energia, a vontade. Então, tava todo mundo não só querendo mostrar serviço pro Renato, tal, para a torcida, mas é porque não dá para não ir. Foi de muita intensidade. Acho que se ele não desse a sorte de vencer, ou até mais do que isso, se um chute só que o Corinthians deu lá, no final, fosse 1-0 pro Corinthians, ele não seria vaiado. Não era um clima para isso. Ninguém ia gritar Jorge Jesus lá, não. Porque o time jogou bem, né? Não, jogou bem o tempo todo. O cara ia falar, faltou sorte, aquela história e tal, e ia entender, e estava com esse espírito de apoio mesmo, de despedida. Ele até se refere na entrevista que acha que ainda vai ter alguma coisa no aeroporto, que é comum a torcida ir lá, despedir também e tal. Vai rolar Aeroflá. Então. Sexta-feira. E aí ele não, eu acho que ele não seria hostilizado de jeito nenhum, porque o time jogou bem. Concordo com o Zinho que é isso aí, também podia mesclar um pouquinho. E aí ele
olha só, ele não ficou com medo de perder, não. Ele falou, pô, como é que eu não vou ganhar esse jogo? Aí pôs o Bruno, pôs o Felipe, sabe assim? Ele foi dando uma melhoradinha, pôs o Michael e tal, porque ele viu que estava dando para ganhar o jogo e não estava acontecendo. É diferente aqui, né? Que o Abel precisou colocar com medo do placar ficar maior e a coisa ficar pior para ele, pela responsabilidade que ele assumiu, como o Marcos disse aí, o goleiro. Eu havia dito, ele passou a responsabilidade para o Rogério Ceni, mas chamou para ele também, chamou para ele. E lá não, o Renato pôs um time mesmo, poderia ser mais alternativo, mais mesclado, mas que jogando, o torcedor não estava sentindo falta dos outros, não. É. Não estava, não. Só tava sentindo porque a bola não estava entrando, porque foi um vareio, né? Quando a bola entra, tá tudo bem. Não, foi um vareio. O domínio do Flamengo sobre... Diga assim. Quem que foi, Tetra? Não, o João falou tudo. A bola entrou, resolve todos os problemas, né? Resolve todos os Eu problemas. sempre de João Avelino, né? E a postura do Corinthians também foi decepcionante, né? Claro. Jogou 90 minutos na defesa. Sim. Então o Flamengo amassou, foi pra cima e jogou bem. Mas assim mesmo teve dificuldades para fazer gol. Que cruzamento do Rodinei. E a caneta, que cabeça. Caneta. E a caneta do Rodilindo, hein?